Queridos amigos, estamos iniciando o programa A Caminho da Luz, pela TV A Caminho da Luz. Esse programa que tem sempre por objetivo levar uma mensagem de amor até você. Agradecemos os nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz e também os nossos ouvintes da Rádio Clube de Itapira. Nós agradecemos ao Chicão da Técnica e também ao Gabriel, que está aqui nos auxiliando pela TV A Caminho da Luz. André Luiz, tudo bem? Tudo ótimo, querido Sérgio. É com grande alegria estarmos adentrando a casas de companheiros aqui de Itapira, seja pela TV, seja pela rádio. E hoje, pessoas às vezes sintonizadas conosco de cidades e países que nós temos poucas notícias, e gostaríamos desde já de pedir a você que mande a sua mensagem, mande o seu comentário e diga o que está achando do nosso programa através dos e-mails vilar_2@yahoo.com.br e do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio1@superig.com.br. Nós vamos iniciar o primeiro bloco, como sempre fazemos, ao estudar essa obra tão fantástica que é Nosso Lar. Na semana passada, nós começamos a estudar aquela conversa que a mãe de Lísias, Dona Laura, teve com André Luiz. E essa palestra continuou, e nós vamos ver o desdobramento dessa conversa fraterna entre os dois. Vamos ler um pedaço para podermos comentar esse magnífico encontro falando do amor. A palestra Senhora Laura, exclamei com interesse. Sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre, não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? André, aqui ela nos chama a atenção. André Luiz pergunta a Dona Laura um fato muito interessante, não é? De quem pertencia aquela casa? Como é que funciona os imóveis no mundo espiritual? É como aqui, nós temos direitos. Como é que funciona isso, né, André? É um fato interessante que nós vamos estudar e nós vamos tentar compreender como funciona uma cidade no mundo espiritual. E é importante nós realçarmos também que a leitura nos informa, por exemplo, que espírito do outro lado, espírito desencarnado, continua tendo bom humor, continua dando risada, continua achando graça em determinadas situações e em determinados momentos. Isso é importante nós realçarmos. Isso é importante nós mencionarmos. E essa conversa que nós estamos travando, o estudo no dia de hoje, é aquela continuidade do dia anterior, do estudo do capítulo anterior. E agora ela pergunta, como é que faz? A casa é da senhora? A casa é comprada? Como é que fica? A propriedade lhe pertence? Pertence à família? Como é que faz para adquirir uma casa em nosso lar? Vamos ver mais um pouquinho para vermos como que a espiritualidade vê essa situação. Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. Primeira coisa, quantos de nós imaginamos que no mundo espiritual nós vamos trabalhar de graça? Não. Aqui nós vemos pelas informações que a Dona Laura nos dá, que o bônus horas é o dinheiro que manda na cidade de nosso lar. Da mesma forma que aqui no Brasil a nossa moeda é o reais, no mundo espiritual é o bônus hora. Ninguém aqui no Brasil trabalha de graça, lá também não. Seja na condição de uma educadora, igual a Dona Laura, que recebia crianças para que ela cuidasse, seja na condição de trabalhar numa fábrica,
porque nosso lar tem fábricas como de suco, de tecidos e outras mais, seja em que área for. E esses créditos que são gerados geram a oportunidade de adquirir coisa, como por exemplo, quando Lísias convida André Luiz para conhecer o campo da música, eles têm que pagar a entrada. Como André Luiz não tinha dinheiro porque havia saído há pouco tempo do hospital, Lísias brinca com ele dizendo: deixa que eu lhe pago a sua entrada, deixa que essa entrada eu lhe dou, mostrando para todos nós que do outro lado a remuneração continua existindo, mudando-se os nomes e as concepções. É interessante porque esse é um ensinamento totalmente novo para todos nós, porque ela dá a ele subsídio de entendimento capaz de mostrar a cada um de nós que a questão do esforço se faz em qualquer parte da criação de Deus. Da mesma maneira que aqui nós não conseguimos nada fácil, no mundo espiritual assim também se faz, através do trabalho, do esforço, da dedicação. Relembremos que na aula anterior nós vimos um outro fato interessante. Ela diz que quando uma família em nosso lar aceita cuidar de uma criança, a remuneração é dobrada devido à responsabilidade. E nós também podemos dizer, querido Sérgio, o seguinte, que nós, os espíritas e todos os homens e mulheres de bem que tem no planeta Terra, pode começar sua economia espiritual aqui mesmo, quando se encontram ainda encarnados. Essa poupança espiritual que André Luiz começou a juntar a partir do momento que foi socorrido, nós que estamos tendo conhecimento de que a morte não existe, de que a vida no mundo espiritual é a semelhança da vida que aqui temos, mais aperfeiçoada, então todos nós podemos começar no hoje a juntarmos pontos e benefícios a nosso próprio favor. Nós vamos continuar a leitura. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na nossa leitura para nós entendermos juntos o que a espiritualidade quer nos dizer com essas moradas no mundo espiritual. Vamos ler mais um trecho. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nova aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes, à custa de testemunhos difíceis. Proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo, aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústia do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações.
neste parágrafo, nós vamos notar que, por exemplo, os bens comuns da cidade estavam sob o controle da governadoria. Então, os prédios públicos, as indústrias, tudo, tirando as casas, era envolvido pela governadoria. Os moradores poderiam adquirir uma casa, mas uma apenas. O que nós temos aqui, por exemplo, a oportunidade de quem tem um pouco mais de recurso ter 5, 6, 7, 8, 10 casas, viver numa e alugar as outras 8, as outras 4, as outras 5, lá isso não pode. Lá você pode apenas ter uma. E o valor naquela época, é importante nós frisarmos bem, esse livro tem 70 anos. Há 70 anos atrás, uma casa na cidade de Nosso Lar custava 30 mil bônus horas. Hoje a situação pode ser outra. Pode valer mais, valer menos. Hoje o contexto mudou, mas naquela época você precisaria juntar 30 mil bônus horas, que daria direito a você comprar uma casa. E Ricardo, o esposo da dona Laura, havia desencarnado 18 anos antes. Durante 18 anos que a dona Laura ficou no processo de viuvez, ele passou pelo estágio do umbral, em grandes dificuldades e conflitos, foi socorrido, começou a trabalhar e desse trabalho começou a juntar os bônus horas, adquiriu uma casa e quando dona Laura desencarnou, devido aos méritos que ela juntou, não precisou passar pelo umbral mais grosso, pelo umbral mais denso e ao chegar em Nosso Lar já tinha um lar à sua espera. Lar este constituído pelo esforço, pelo trabalho e pela dedicação do seu esposo. É interessante também que dá para notar que as casas lá não têm uma condição fixa, ou seja, você trabalhou, você adquiriu, você está sobre um teto de algo que você fez por merecer, mas não é algo fixo, não é algo para toda a eternidade, é algo para que, enquanto você estiver em Nosso Lar, enquanto aquelas pessoas ligadas a você por elo de merecimento, estiver ligado a esta cidade. Relembremos que no discorrer da colocação de dona Laura, ela cita, por exemplo, a questão da grande dificuldade que ela teve, já que ele partiu cedo para a pátria espiritual, em cuidar dos filhos, colocou-os para trabalhar muito cedo, numa vida árdua e difícil, mas deu a eles a sustentação do amor, do carinho, da bondade, de uma família vivendo em harmonia, e isso foi o sustentáculo para que ela pudesse colaborar na formação desta casa, dando a seus filhos toda a base necessária para que eles pudessem ter uma vida um pouco melhor aqui na Terra. Não uma vida melhor como nós pensamos. Porque quando nós falamos numa vida melhor, a primeira coisa que se fala é recursos financeiros. Não. Ela deu aquilo que os recursos financeiros não podem muitas vezes substituir. Ela deu foi o lado espiritual. É isto que mais nos chama a atenção no comentário de dona Laura, enquanto ela passou aqui na terra, na crosta, junto dos filhos. Vamos dar continuidade? O suor do corpo ou a preocupação justa, nos campos de atividade honesta, constitui valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim, durante anos consecutivos. Vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais
e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias e Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Eu gostaria, André, antes de você falar, de dizer como é importante a constituição familiar equilibrada aqui na Terra. O esforço de um pai, o esforço de uma mãe, dando aos seus filhos o sustentáculo espiritual, como exemplo vivo do Evangelho. Veja as consequências de tudo isso. Os 3 filhos, bem encaminhados por aquela mãe generosa, amorosa, quando desencarnaram, eles desencarnaram bem, estavam preparados para enfrentar a vida, e quando eles voltaram para o mundo espiritual, já foram acolhidos na cidade de nosso lar. Talvez temos que relembrar que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação feita aqui, com certeza será coroada no mundo espiritual. E hoje nós vemos com tanta tristeza os lares sendo constituídos pelos mais diversos interesses materiais, interesses temporais, interesses no campo única e exclusivamente do prazer. Então nós vemos que hoje as ligações que vão formando naturalmente os lares dificilmente são os mesmos elos que nós vemos nos mais antigos, com aquele ideal, com aquele sentimento. E nós estamos falando de uma época em que a esposa para com o marido para com a esposa não tinha liberdade que se tem hoje. Provavelmente, Dona Laura, na sua última encarnação, deve ter sido por volta do século XVIII, XIX, mediante esta obra ter sido publicada em 1944. Então nós vemos que as dificuldades não estão inerentes nos outros, e sim em nós. O cultivo da paz, o cultivo do amor, o cultivo do respeito não depende apenas dos outros, depende de nós também. E se nós dermos o primeiro passo, mais cedo ou mais tarde, o outro também dará. Então, quando eles desencarnaram, eles tiveram a oportunidade novamente de estarem juntos, dando continuidade no núcleo familiar, dando continuidade no crescimento individual e no crescimento coletivo. Nós vamos dar continuidade, mas eu gostaria de chamar a atenção dos nossos telespectadores da TV, dos nossos ouvintes da Rádio Clube, que nós vamos agora ter um diferencial, porque quando nós trabalhamos na Terra, nós ganhamos dinheiro da matéria, chamado reais. No mundo espiritual, se ganha o bônus hora. Nós vamos ver que o esforço de Dona Laura, ele foi valioso para a sua família no retorno ao mundo espiritual, e que o bônus hora ficou por conta do esforço do marido preparar a casa para recepcionar aqueles que estavam se esforçando aqui numa nova caminhada. Vamos ler um pouco mais? Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar minha interlocutora, prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com o bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos, dada a nossa boa vontade. Aclarava-se-nos a visão, relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Neste particular,
Quando nós lemos esse livro, dá vontade de, ao desencarnarmos, ou de já estarmos em nosso lar. E é importante nós situarmos que a cidade de nosso lar está numa zona do umbral fino. Imaginemos, por exemplo, como é que deva ser a morada de Chico Xavier no mundo espiritual. Imaginemos nós como deva ser a morada de Dr. Bezerra, professor Eurípides Barçanufo, espíritos que já superaram e muito o estágio de estarem em nosso lar, numa cidade como a de nosso lar. Nosso lar é uma cidade em que ainda mantém muito costume aqui, hábitos que temos aqui, apesar de já ser uma cidade mais espiritualizada, de ter um governo igualitário, de ser dividido igualmente os poderes, de não ter a justiça do homem, essa justiça falha, de que a lei é para alguns apenas. Lá não. Lá não vemos crianças abandonadas, lá não vemos prioridades a não ser as essenciais, não igual nós temos aqui em nossos governos, seja de qual esfera for, dando valor à empresa A, à empresa B, a pessoa A, a pessoa B, não, lá não. Lá todos são tratados iguais. Imaginemos nós como que não é uma cidade, por exemplo, igual mora, onde mora ou morava a mãe de André Luiz, por exemplo. Imaginemos nós as esferas mais altas, como que não é o convívio, como que não é o trabalho, o relacionamento e até mesmo o quesito familiar. Outro ponto interessante é quando ela faz uma abordagem na questão reencarnatória. As suas dificuldades de viver no presente, toda aquela dificuldade se valendo do resgate do passado, mas ao mesmo tempo superando todo esse momento para fazer-se projetar para um futuro. Por isso que a existência na crosta não é tão simples. Por isso que a grande maioria das pessoas falham. Exatamente porque você tem que aliar o passado, o presente e o futuro numa única condição que se chama presente, ainda é um grande desafio para os espíritos que passam pela crosta. Vamos ler mais um pouquinho? Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos, na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a, permita, por obséquio, uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Aqui André Luiz começa a notar que ele estava muito curioso, porque ele chegou do outro lado, passou por 8, 9 anos de sofrimento, foi socorrido, já estava em nosso lar há algum tempo, nunca se lembrou quem havia sido além da sua última encarnação. Clarencio, Lísias, a própria Dona Laura, nunca viu ninguém fazer referência ao seu passado. E ele ficou curioso, como é que faz? A senhora, logo que já chegou aqui, logo que a senhora desencarnou, já teve acesso ou não? É nisso que nós vamos ver agora o diálogo e a resposta da nossa querida Dona Laura. E outro ponto, né, André, que eu acho que poderíamos também acrescentar aqui, é essa questão de que ele fica profundamente curioso sobre essa ideia de que o desencarne não se apaga tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós. E é isso que, de uma certa maneira, estava lhe intrigando. E ele ainda pergunta se ela havia lembrado logo das coisas e das suas dificuldades
ou se ela passou por algum tempo no mundo espiritual sobre o chamado perturbação. E é muito interessante porque nós vemos que no meio espírita, querido Pai, muitas pessoas confundem. E muitos dirigentes, muitos oradores até afirmam que ao desencarnar, a grande maioria das pessoas já tem acesso às suas últimas encarnações. Por aqui nós vemos que a coisa não é bem assim. Vamos continuar mais um pouco? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar, edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz. Do mesmo modo, portanto, somente a alma, muito segura de si, recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Por isso que o Chico pedia para não praticarmos da TVP, Terapia de Vidas Passadas. Então gostaria que o nosso querido Sérgio falasse um pouquinho do porquê do Chico aliando a essa resposta de Dona Laura. O Chico tinha costume de pedir aos amigos para que as pessoas evitassem fazer a TVP, Terapias de Vidas Passadas. Porque realmente a TVP veio dar uma contribuição enorme para a ciência na comprovação de vidas anteriores. Mas é muito perigoso, dizia Chico Xavier, porque você pode se reencontrar na sua última existência com fatos tão complicados que o Chico dizia que muitos poderiam ir à loucura. Então, a mãe de Lísias, Dona Laura, faz essa advertência a André Luiz. A maioria das pessoas que não estão preparadas e não se prepararam de uma maneira espiritual na crosta, volta para o mundo espiritual em perturbação. Mas aqueles que se esforçaram, que se dedicaram, que compreenderam, eles voltam melhor e já são passíveis de ser auxiliados desde o momento em que chegam à pátria espiritual. Vamos dar continuidade? Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Eu acho que aqui, André, vale a pena nós discutirmos um pouco, vale a pena nós tentarmos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque vale a pena. Veja, eles passaram pela TVP, mas por quê? Após uma consulta, o amigo espiritual entendeu que algumas perturbações que feriam o coração deles poderiam, de uma certa forma, ser trabalhada e que poderia auxiliá-los na sua caminhada. E eles então fazem a TVP para buscar no nosso arquivo mental. É aquilo, André Luiz, que nós falamos sempre nos nossos grupos de estudo, a importância de criar
um arquivo mental. Nós temos um arquivo mental de muitas e muitas existências vividas no planeta Terra e muitos vividas em outros planetas. Nada é perdido. O que ocorre é que há muito lixo nesse arquivo mental. Coisas boas que patrocina ao espírito no campo salutar da evolução é muito pouco. Mas entendeu o amigo espiritual que os dois poderiam buscar no arquivo mental de uma vida anterior algo que pudesse auxiliar a caminhada deles. Isso é um fato que me chamou a atenção. E é importante também nós dizermos que como a reencarnação de Ricardo e de Dona Laura teve a assistência de Nosso Lar, então já foi uma reencarnação mais programada, mais minuciosa, nós vamos ver que eles também foram, em primeiro lugar, eles foram à seção do arquivo. Então a cidade de Nosso Lar também tinha um fichário contando a vida de cada um deles. A vida, a última encarnação e as penúltimas. Ali também, além desse acesso ao arquivo mental deles, a cidade de Nosso Lar, igual quando nós nascemos. Nosso pai vai até o cartório, faz o nosso registro. Lá no mundo espiritual também existe uma ficha, um registro. E foram também consultar esse registro. Vamos dar continuidade, André, para a gente ver o que eles descobriram nessa TVP, nessa busca daquilo que estava no seu arquivo mental. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outra época. Notemos bem, durante 2 anos foi pegado todo o arquivo que havia, as reminiscências, o material que a cidade tinha e deu na mão deles. Deu na mão deles o que eles poderiam suportar, a lembrança, o que eles poderiam suportar, as informações, sem que prejudicasse o trabalho deles na cidade. Então notemos bem, durante 2 anos eles tiveram acesso a este arquivo. E isso foi a oportunidade que eles tiveram para notarem. E vejamos bem, até 300 anos atrás apenas. Porque se viesse de 400, 500, 600, até mais, eles não suportariam. Um outro fato que eu gostaria também de elencar é a questão de que eles puderam adentrar num período de 3 séculos, 300 anos. Veja, e o amigo espiritual ainda completa, dizendo que eles não poderiam avançar para trás, porque não teriam cabeça para suportar as suas dificuldades. Vamos acompanhar mais um pouco a leitura para nós podermos ir caminhando para o final dessa mensagem tão bonita que faz nos refletir sobre o mundo espiritual. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atarei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral,
Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Tudo isso é muito mágico, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é fenomenal. Nós sabemos que... Outra coisa interessante, André, talvez está me vindo aqui na minha cabeça, vamos relembrar o livro Emmanuel, que é um livro Deus Conosco, que o nosso querido Geraldinho Lemos traz a história de Emmanuel. Muitas dessas mensagens estavam guardadas na casa de Wanda Joviano. Você vê, André, Emmanuel relembra muitos anos antes da época de Jesus, quando ele era senador romano, ele já lembra existências antes a isso, a Públio Lentulus. Então nós vemos que, o que ele quer dizer com isso? O que a nossa irmã quer dizer a André Luiz? Conforme nós vamos evoluindo, o nosso passado não vai nos amedrontando, não vai cobrar de nós uma postura diferenciada. Quanto mais evoluído é o espírito, maior o acesso ele tem ao seu arquivo mental. Quanto mais atrasado é a evolução do ser, menos ele tem acesso sobre o seu passado. E é engraçado, não é, querido Sérgio, que a dona Laura foi entender o tamanho da dívida que ela tinha perante as leis divinas a partir do momento que ela compreendeu quem ela foi durante esses últimos 300 anos. E vejamos bem, nós hoje, pelas nossas ações, pelos nossos conflitos, pelas dificuldades que nós passamos, já dá para termos uma ideia, pelo menos eu tenho de mim, que boa coisa, não precisa nem ir longe, mas que boa coisa já na última encarnação não fiz. Não precisa nem ser 300 anos atrás. Por isso que hoje nós todos nos encontramos aqui. É para quitarmos as dívidas. E olha, é importante nós realçarmos que Deus está dando uma oportunidade muito grande para todos nós. Só de reencarnarmos no Brasil, só de reencarnarmos numa cidade igual Itapira, comparado com São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outra capital, aqui o índice de criminalidade é bem baixo. Temos uma cidade que, apesar de todos os conflitos, nós temos um hospital, não tem aquelas filas igual os hospitais de São Paulo. Então o que nos foi dado é muito grande. A oportunidade, o corpo físico, termos um cérebro. Nós já fomos numa PAI. Nós já vimos aquelas crianças que até para fazer as necessidades fisiológicas precisa da ajuda do pai, da mãe. Nós temos um cérebro, nós temos um corpo. Quantas pessoas não estão vegetando neste momento? E nós podemos andar de lá para cá e muitas vezes nunca agradecemos a Deus pelas pernas que nos deu, pelos braços, pelos olhos. Nós só damos valor quando perdemos. Vamos dar continuidade. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sobre forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Teresa é a mãe daquela neta que nós vimos nos capítulos anteriores. E vejamos bem, olha a calma de uma entidade que iria encarnar nesta dimensão tão difícil. Calma por enquanto, porque no final do livro, quando chega mais perto, nós vamos ver que aquela serenidade que aqui ela demonstra não é tão assim, porque a vida aqui nessa dimensão em que estamos, se nós não tivermos uma vigilância, se nós não tivermos uma sintonia, um ideal no campo do bem, no caminho reto,
nós nos perdemos e nos perdemos feio. Veja, André, a programação espiritual que André Luiz traz para nós. Como é importante fazermos uma programação espiritual. Veja que os espíritos trabalham com programação. Os espíritos trabalham sob a égide de organização. Eu sempre digo que quem não sabe onde quer ir, não sabe onde quer chegar. Precisamos começar a planejar as pequenas coisas de nossa vida. Vejamos, você vai concordar comigo, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, nós temos dificuldade até de programar coisas tão pequenas dentro do nosso lar. Imagine o quanto nós vamos ter que avançar no campo espiritual para podermos planejar uma existência. André, vamos terminar a leitura? E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios, desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Vejamos bem, olha a diferença dela, por exemplo, para André Luiz. Ela vai ficar algumas horas. E outro ponto interessante, Sérgio, ela já vai chegar lá tendo a oportunidade de trabalhar. André Luiz não. André Luiz, ou Carlos Chagas, ele chegou do outro lado, ficou 8 anos sofrendo, passando por inúmeros problemas. Chegou em nosso lar, foi 1 ano de tratamento. Recebeu alta, não tinha para onde ir. Lísias, por caridade, leva André Luiz para sua casa, para ele não ficar desamparado. Olha a diferença de um espírito para o outro ao desencarnar. Veja, ela viveu momentos sacrificiais na Terra. Ou seja, ela não se preocupou com a matéria, não se preocupou com as festas, não se preocupou com o bem-estar pessoal, não se preocupou na busca incansável das coisas da matéria. Ela se preocupou em viver resignadamente perante as dificuldades que a vida lhe havia imposto. Mas ela descobriu uma palavra que o movimento espírita vem trazer para nós: resignação. Ela foi resignada perante a dor e teve o seu prêmio de recompensação no mundo espiritual, na cidade de nosso lar.